Hoje, a nossa conversa vai um pouco além do evento histórico da crucificação. A gente vai mergulhar de cabeça no seu significado teológico, que é algo muito mais profundo. E olha, isso aqui não é sobre um final trágico de jeito nenhum. É sobre aquele exato momento em que, para a teologia cristã, a obra da redenção se completa, se consuma para gerar a vida. Vamos lá? E já começamos com a grande questão, o paradoxo que define toda essa nossa análise. Como é que um evento que parece ser de puro fracasso, de fraqueza total, pode ser entendido como um triunfo? O triunfo supremo? É essa pergunta que a gente vai desvendar hoje, olhando para o que aconteceu no Gólgota não como um fim, mas como uma proclamação, um mistério e, principalmente, um novo começo. Primeiro, vamos dar uma olhada nas últimas palavras de Cristo. Elas estão longe de serem apenas gritos de agonia, sabe? A teologia enxerga essas palavras como seu último e mais solene ensinamento, proferido a partir do que se tornou seu púlpito, a própria cruz. Esse primeiro clamor, bom, talvez seja o mais mal compreendido de todos. À primeira vista parece um grito de desespero puro, né? Como se houvesse uma quebra ali na unidade divina. Mas a análise teológica nos convida a ir muito, muito mais fundo. Então, o ponto crucial é este. Teologicamente falando, esse não é um grito de perda de fé. É um ato de solidariedade radical. Cristo assume para si a solidão existencial que o pecado causa na alma. Aquele sentimento de ausência de Deus. Ele faz isso para que absolutamente ninguém se sinta fora do alcance da sua compaixão. Ele se coloca no lugar da humanidade. E tem mais um detalhe importantíssimo. O salmo que ele começa a citar, o Salmo 22, não termina em desespero. Muito pelo contrário, ele termina com uma certeza de vitória e de louvor universal. Então, ao dizer essas primeiras palavras, Cristo não só se identifica com a dor humana, mas ele também profetiza a sua própria vitória. É um ato de fé soberana na promessa do Pai. A seguir, vem uma declaração que parece bem simples. Tenho sede. Mas, assim como a anterior, ela funciona em dois níveis de significado, ambos muito distintos e igualmente importantes. No plano físico, claro, a sede confirma a realidade brutal da sua humanidade e do sofrimento. Mas o significado que prevalece aqui é o espiritual. É a sede pela salvação de todos nós, a sede pelo amor da humanidade, pela qual ele está se oferecendo. Essa palavra revela a motivação mais profunda de todo o seu sacrifício, o amor que salva. E assim, a gente chega na sua declaração final, uma frase de um poder imenso que encerra o ato, mas que a gente precisa entender do jeito certo. É aqui que a perspectiva muda completamente. Tudo está consumado não é um suspiro de alívio, um ufa, finalmente acabou. Não, é uma proclamação de soberania. Cristo está anunciando que a missão da redenção foi cumprida de forma perfeita, absoluta. A obra está finalizada, está eficaz, é irrevogável. É uma declaração de vitória. Isso nos leva naturalmente ao próximo ponto, que é um dos paradoxos teológicos centrais. Se as palavras proclamam vitória, o ato em si, a morte, parece uma contradição. Como é que aquele que é a própria fonte da vida pode morrer? Essa é a pergunta cristológica fundamental. A morte, por definição, é a separação da alma e do corpo. E no caso de Cristo, essa separação de fato aconteceu. Então, como a teologia explica isso sem que haja uma contradição? A chave para entender isso está nesse conceito, a união hipostática. É um nome complexo para uma ideia poderosa. A doutrina afirma que, embora a alma e o corpo de Cristo tenham se separado na morte, a sua pessoa divina nunca, jamais se separou, nem do corpo que estava no sepulcro, nem da alma. A união com a divindade permaneceu intacta em cada parte. Esse conceito revela a morte de Cristo não como um ato passivo, mas como um ato soberano, em três partes. Primeiro, ele permite que a morte aconteça. Segundo, ele mantém sua união divina com sua humanidade, mesmo separada. E terceiro, ele entra no domínio da morte para destruí-la por dentro. Ou seja, ele não é uma vítima da situação, ele é um agente soberano. Ok, agora que entendemos o ato em si, vamos para as suas consequências imediatas. E são elas que mostram que esse evento não foi um ponto final, mas sim o início de algo que redefiniu radicalmente a relação entre Deus e a humanidade. O primeiro grande sinal acontece lá no Templo de Jerusalém. Aquele véu enorme que separava o lugar mais sagrado, a presença de Deus, do resto do mundo, se rasga, de cima a baixo.
O simbolismo disso aqui é simplesmente imenso. Essencialmente, o véu se rasgando significa o fim da separação. Aquele antigo templo de pedra perde a sua função central. O verdadeiro lugar de encontro entre o divino e o humano passa a ser o próprio corpo de Cristo. E o acesso a Deus, que antes era todo restrito, agora está aberto a todos, pela fé. A segunda consequência direta é o nascimento da Igreja. A teologia dos primeiros padres da Igreja interpreta o sangue e a água que jorraram do lado de Cristo de forma sacramental. A água como símbolo do batismo, o novo nascimento, e o sangue como símbolo da Eucaristia, a nova vida. É como se a Igreja nascesse organicamente do próprio sacrifício redentor ali na cruz. E assim, a gente vai amarrando todas as pontas para chegar à nossa conclusão, voltando àquela pergunta inicial. Como é que a cruz, um símbolo de tortura e humilhação, pode ser vista como um trono de vitória? A resposta, talvez, esteja toda contida na confissão de uma testemunha totalmente improvável. O centurião romano, um pagão, um soldado, que ao ver o jeito como Jesus morreu, reconhece a divindade dele. A aparente fraqueza da cruz manifestou um poder tão divino que foi capaz de convencer e converter. E essa é a resposta final da nossa análise teológica. A crucificação não é a história de uma derrota. Ela é o trono onde a soberania divina e a profundidade do amor de Deus são reveladas ao extremo. É ali que a vitória sobre o pecado e a morte foi conquistada de uma vez por todas. E a gente termina com essa reflexão. A cruz não é simplesmente o final da história de uma vida. Ela é o eixo que gira e redefine toda a história da salvação, inaugurando o acesso definitivo à comunhão com Deus através do sacrifício perfeito do Filho.